Oiê, tudo bem com vocês? Hoje temos o primeiro episódio do Fala Titi, o podcast que eu criei com muito carinho para compartilhar com vocês os meus aprendizados, as minhas experiências e as minhas reflexões. E para o primeiro episódio, eu pensei em trazer então um livro e uma ideia que me fizeram criar coragem para de fato seguir adiante com esse projeto. O nome do livro é A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert, a mesma autora de Comer, Rezar e Amar. E o livro em questão, ele gira em torno da ideia de viver criativamente. E quando a gente ouve isso, parece uma coisa gigantesca, né? Tipo, largar tudo e virar pintor em Paris ou escrever poesia numa cafeteria. Só que, para a autora, viver criativamente não significa necessariamente trabalhar com arte. Significa viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. E se permitir ter ideias e não ignorá-las. Então, ela escreve o seguinte: certamente há algo maravilhoso guardado dentro de você. A caça para encontrar esse tesouro é viver criativamente. A coragem de se lançar nessa caça é o que separa uma existência mundana de uma existência mais mágica. E quando falo de viver criativamente, estou falando de maneira mais ampla. Eu estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Então, ela conta a história de uma amiga chamada Susan, que aos 40 anos voltou a patinar. A Susan, ela já tinha patinado antes, mas acabou abandonando o esporte porque percebeu que não era talentosa o suficiente para se tornar campeã. E durante os 25 anos seguintes, a vida aconteceu, né, naturalmente, assim como a minha e a de todo mundo. Só que lá pelas tantas, em meio a uma crise de identidade, ela percebeu que fazia muito tempo que ela não se sentia realmente leve, alegre e criativa na própria pele. E a Susan resolveu então se render à curiosidade de patinar novamente. E a Elizabeth finaliza falando que patinar fazia com que a amiga se sentisse viva. E que a Susan tinha deixado de sentir que era nada além de uma consumidora, né? Deixou de sentir que era nada além da soma de suas obrigações e seus deveres diários. Porque ela estava fazendo algo por si e para si, e isso bastava. Eu li o livro 10 anos atrás, por indicação da minha prima, e ano passado eu reli ele, e eu me identifiquei muito com a história da Susan, porque a minha vida também aconteceu, né? Perdas familiares, casamento, trabalho, afazeres domésticos, pandemia, filhos, e coisas que eu amava fazer por puro prazer e por curiosidade, elas foram perdendo espaço na minha agenda, até que deixaram de existir. Eu amava dançar, eu amava criar coisas, eu amava demais escrever, e eu simplesmente parei com tudo isso. E uma das características que me definem é ser criativa e comunicativa. E de fato eu sempre quis compartilhar com as pessoas algo, sabe? Algo meu. Mas isso foi ficando naquele lugar de, um dia eu faço isso, um dia eu dou andamento, e nunca chegava esse dia. Só que a falta de tempo, ela acaba sendo uma desculpa, né? A gente deixa de fazer por medo. E o livro também fala sobre medo, como medo é chato e paralisante. A gente tem medo de ser rejeitado, criticado, incompreendido, ou pior, ser ignorado. A gente tem medo de que alguém já tenha feito melhor. A gente tem medo de não ser levado a sério, medo de mostrar que é iniciante, medo de ser jovem demais para começar, ou velho demais para começar. Medo de que alguém roube as nossas ideias, então a gente prefere nem falar, a gente deixa ela lá, num esconderijo dentro da gente. A gente tem medo de não ter sucesso, a gente tem até medo de ter sucesso. Então, medo que faz com que todos os dias sejam iguais. Mas viver criativamente é ir com medo mesmo. A vida criativa, ela não precisa virar carreira para ter valor. Não precisa ser monetizada, não precisa ser excepcional. A vida criativa, ela está aí para que a gente se sinta bem, se sinta conectada consigo mesmo, que a gente exista para além das obrigações e responsabilidades. Então mudar o cabelo, aprender a surfar, fazer cerâmica, sair para cantar no karaokê, começar um projeto que talvez ninguém nem entenda. Isso é viver criativamente. É ser movida pela curiosidade de tentar, de explorar o novo, ou o novo de novo, numa fase nova da vida. Então, gente, para finalizar, a criatividade, ela não é sobre talento, ela é sobre presença. A criatividade não pergunta se você é bom, ela pergunta se você está disponível. E a vida criativa é isso, você está disponível para viver uma vida mais movida pela curiosidade do que pelo medo? Eu tô. Esse foi o compromisso que eu fiz comigo mesma esse ano. Eu vou criar um podcast para falar o que eu sinto que precisa ser dito, para compartilhar o que eu sinto que precisa ser compartilhado, só porque sim, porque é algo que eu desejo, porque é algo que me faz bem, porque é algo que me faz feliz. Mesmo que não tenha sucesso, mesmo que pareça bobo. E eu recomendo que vocês também façam isso, né? Fazer o que vocês querem fazer apenas porque sim, porque vocês merecem viver uma vida alinhada com o que tá aí guardado dentro do coração de vocês. Então, vamos continuar conversando? Comenta aqui o que você deseja fazer na sua vida criativa. Um abraço e até a próxima!